ligado na TVI. Muito bem, agora sim. A você ligado na TVI. Está começando o TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva. Até às 19 horas estarei aqui com muita informação para você, hein? Muito obrigado pela sua companhia diária. Você que sempre acredita e dá créditos, logicamente, ao nosso noticiário aqui da nossa TVI, este programa que é feito por você e é feito para você, sempre com muita informação aqui diretamente do alto das comunicações da nossa cidade de Itabuna, dos estúdios aqui da TVI. Queremos agradecer a audiência de você que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, aqui no nosso eixo Itabuna-Ilhéus, hein? Você que nos acompanha pelo eixo Itabuna-Ilhéus, o canal Ultra TVC 24.2, através da Ultra TVC 24.2, muito obrigado pela sua companhia. A você também que nos acompanha pelo YouTube, youtube.com/TVI Oficial, muito obrigado também pela audiência dos diversas localidades do mundo, porque estamos na internet, né, do mundo, onde quer que você esteja, seja sempre muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito no canal da TVI, inscreva-se já, aperte então o botão aí de inscrição, inscreva-se já para poder então estar compartilhando desta programação que é maravilhosa, diga-se de passagem, né? Uma programação de qualidade, uma programação recheada de entretenimento, esporte, bem-estar e, logicamente, também de jornalismo, de notícias para você que gosta de ficar muito bem informado. Se preferir, você também pode baixar o nosso aplicativo e ficar também por dentro, assistir a programação da TVI na palma da sua mão através do seu smartphone. Isso mesmo, baixando aí, digitando nas lojas de aplicativo TVI Play Brasil e baixando então o nosso aplicativo. Ou então, se preferir agora mesmo, aponte a câmera do seu celular para este QR Code que aparece por aqui e baixe já, tá bom? É a TVI em diversas plataformas para você que gosta de uma boa programação, gosta de notícias e de qualidade, tá bom? Vamos então começando com o nosso programa do dia de hoje, falando dos destaques do dia de hoje. Aqui na cidade de Itabuna, algo surpreendente, algo inusitado. Um idoso de 72 anos ressuscita, né? Ressuscita em um hospital aqui na cidade após ter morte atestada, hein? Esse idoso teve a morte atestada e logo depois ele voltou a si, né? Falando ainda, seguindo com as nossas notícias, o governador Jerônimo propõe alterações nas estruturas das polícias civil e militar do nosso estado, hein? Aqui notícias da nossa região. Caminhoneiro foi sequestrado e carga de cacau avaliada em mais de R$340 mil, muita atenção, foi roubada na nossa região, mais precisamente na cidade de Aurelino Leal, isso mesmo, na cidade de Aurelino Leal. Falaremos também sobre uma cobradora que sofreu tentativa de estupro. Já já você saberá em que município isso aconteceu. Uma cobradora de transporte público acabou sofrendo esta tentativa de estupro. Este que é um mês onde nós estamos aqui alertando, chamando a atenção para a questão aí da violência contra mulheres, hein? Muita atenção, esta cobradora foi vítima aí de uma tentativa de estupro. Partindo aqui para mais informações, falaremos também sobre um parto raríssimo aqui na Bahia, gêmeas que nasceram e uma chega ao mundo empelicada, né? Além de serem gêmeas, uma das gêmeas nasceu de forma empelicada. Para quem não sabe, é dentro da bolha ali, né? Dentro da bolinha onde as crianças são geradas. Daqui a pouco nós estaremos falando sobre este parto que aconteceu aqui na Bahia e que, segundo os médicos, é um tipo de parto raríssimo, mas de fato aconteceu, hein? Seguindo aqui a nossa programação também, os nossos destaques do dia de hoje, falaremos também sobre uma recuperação feita pela PM do nosso estado, onde 6 motos que foram furtadas aqui na nossa região, na cidade de Buerarema, foram escondidas aí na zona rural de Itabuna, foram então recuperadas, hein? E o pessoal furtou por lá em Buerarema, esconderam aqui na zona rural da cidade de Itabuna, aqui próximo, né, muito próximo às duas cidades, e a polícia desarticulou então toda essa situação
então descobrindo onde as motos estavam e recuperando essas motos. É o trabalho maravilhoso da polícia militar aqui em nosso estado, os nossos guerreiros e guerreiras que não param, hein? Não param diariamente. Falaremos, por falar em não parar diariamente, outro dado aqui da polícia: a polícia ela cumpriu o mandato contra o influenciador Ítalo Santos. Isso porque por suspeitas de exploração de menores. Esse que é um caso que está aí veiculado nas diversas mídias a nível nacional, e o Ítalo Santos foi então suspeito, né, de exploração de menores. Ele então agora recebeu a polícia que cumpriu este mandato contra este influenciador. Daqui a pouco você saberá mais detalhes também sobre esse assunto. Aqui na nossa região, a MURC, que é a Associação dos Municípios da região do Cacau, da região cacaueira, conjuntamente com o governo do estado e também a CONAB, articulam a construção de um armazém para impulsionar a agricultura familiar aqui no nosso litoral sul e também no médio sudoeste, tá certo? Ou seja, estas e muitas mais notícias vocês acompanham a partir de agora aqui no nosso TVI News segunda edição. E na nossa sala de entrevistas, nós não poderíamos deixar de falar, estaremos recebendo aqui a doutora Úrsula Matos, ela que é também nossa colega aqui da TVI, mas também é advogada e é defensora da causa das mulheres, isso mesmo, aproveitando este mês, que é o mês onde evidenciamos a luta aí da violência contra a mulher, né? Evidenciamos e também trazemos à luz aqui todas essas questões de violência contra a mulher. A doutora Úrsula estará falando de alguns casos aqui, esclarecendo, ensinando também para as mulheres como essas mulheres podem se defender em caso de abuso, como essas mulheres devem alertar as outras, né, se comunicar entre si em relação a qualquer tipo de abuso. Daqui a pouco, na nossa sala de entrevistas, doutora Úrsula Matos, tá certo? Olha, eu vou a um rápido intervalo e já retorno com essas e muito mais notícias para você, não saia daí. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Muito boa tarde, estamos de volta então com o nosso TVI News, segunda edição, até às 19 horas, com muita informação para você, hein? Informação que não pode parar. Por falar nisso, nós vamos lá para imagens da Avenida Cinquentenário, não é isso, Cássio? Coloca aí pra gente imagens recuperadas de agora a pouco. Nosso cinegrafista fez então essas imagens, estaremos mostrando aí imagens da Avenida Cinquentenário, coração de Itabuna, saber como é que anda o trânsito por lá, a questão do tempo, né? Ver direitinho
o sol brilhando. Hoje em Itabuna foi um dia parcialmente nublado, né? Em alguns momentos, então, teve até o princípio aí de chuva, mas agora o período da tarde o sol está brilhando, como você pode ver na imagem aí, imagens da Avenida Cinquentenário, centro da nossa cidade de Itabuna, né, coração aí do comércio itabunense. Você vê aí o trânsito flui de forma natural, muito bem, e também podemos ver aí o céu, né? No céu, o sol brilhando, logicamente, a todo vapor, né? Algumas nuvens, mas nada que impeça, de fato, do dia está ensolarado, né? Volto a dizer, em dados momentos, então, apareceram algumas nuvens aí, né? O tempo hoje, segundo o IMET, na cidade de Itabuna, nublado, com máxima de 28 graus e mínima de 18 graus. Ou seja, no período da noite, quem é friorento vai sentir aquele friozinho sim, né? Com essa mínima aí de 18 graus aqui na cidade de Itabuna. Você vê imagens na Avenida Cinquentenário, centro da nossa cidade de Itabuna. Trânsito flui naturalmente por lá, hein? O trânsito está fluindo naturalmente por lá, por esta região. O comércio aí, né? Fervendo a cidade de Itabuna, que é uma cidade pujante e que recebe diariamente milhares, centenas e milhares de pessoas aqui no nosso comércio, né? Tendo em vista que é uma cidade que recebe moradores de outros municípios vizinhos que vêm para cá, para Itabuna, para comprar, né? Para a questão do comércio, mas também para os serviços, né? Serviço na questão de saúde, serviços outros diversos aqui no município de Itabuna, essa cidade maravilhosa, né? Que cada vez mais vem avançando. Precisamos falar isso, precisamos falar bem da nossa cidade e, de fato, a cidade de Itabuna tem avançado em muitos aspectos. Tem deixado a desejar, mas tem avançado também em muitos aspectos. Prova disso, e eu não tenho aqui procuração para defender ninguém, não estou falando de política aqui, gente, eu estou falando da verdade, né? Prova disso é que agora nós vamos mostrar, inclusive, umas imagens aí para vocês, a imagem da construção da nova ponte, que está chegando aqui em Itabuna. Olha aí essas imagens aí do Rio Cachoeira, né? Mais exatamente ali nas proximidades do bairro da Conceição. A caçamba já está trabalhando por aí, jogando então todas essas pedras para a criação então deste caminho. Para que serve esse caminho dentro do rio? As pessoas estão falando, estão aterrando o rio agora? Não é bem isso, minha gente. O que acontece aí é o seguinte, eles estão fazendo essa estrada aí para que todo o maquinário desça através dessa estrada, que é paralela ali à beira-rio, na altura, volto a dizer, do bairro Conceição, para então que todo o maquinário chegue até aí e eles consigam fazer a base, né? Realize então a base desta importante ponte, diga-se de passagem, aqui no nosso município. Essa é uma ponte que ligará então a Avenida Amélia Amado, que é uma grande avenida aqui da cidade, ao bairro Conceição, que é um dos bairros primários aqui de Itabuna, né? São as imagens aí desta obra que está sendo realizada, né? As obras já começaram e volto a dizer, ligará a Avenida Amélia Amado ao bairro Conceição, dos primeiros bairros da cidade de Itabuna. Lembrando que ao chegar ali no bairro Conceição, para quem não entende, teremos também uma outra obra, que é exatamente o prolongamento exatamente ali da orla aqui de Itabuna, né? Passando ali, seguindo a Rua do Prado, passando pelo Vila Zara, chegando ao bairro São Judas e interligando, aí é onde chega o X da questão, interligando até a BA 649, não é isso, Cássio, o número da BA? Eu sempre volta e meia eu me confundo, 649 é a nova BA, aqui do outro lado do rio. Ou seja, a interligação dentro da cidade. A pessoa que vem ali pela BR-101, entrando pela cidade, sentido centro comercial, ela vai chegar até o bairro da Conceição e poderá seguir pela BA para Ilhéus, sem precisar passar pela BR-415. Olha que coisa interessante. Então, dentro em breve, né, não muito longe, eu acredito que dentro aí dos 4 a 5 anos, nós já teremos todas essas obras concluídas, assim eu espero. Eu estou sendo até bondoso, né, dando esse prazo de 4 a 5 anos, para que os nossos munícipes possam estar aí trafegando pela BA 649, bem como pela 101, pela 415, né, com mais facilidade. É a interligação aí da cidade de Itabuna com a cidade de Ilhéus, as duas grandes cidades do nosso sul baiano. Ontem mesmo nós conversávamos aí com os meninos da UEB e o Pedro Jorge, ele falava algo interessante.
algo que eu achei bem interessante. Ele falava, olha, aqui a 415 é um grande corredor educacional, e de fato, muitas vezes nós não prestamos atenção nisso, mas de fato é um grande corredor educacional, né, onde nós temos aí diversas instituições de educação. Temos a UFSB, que está ali instalada na CEPLAC, temos a UESC, temos o IFBA, temos a questão aí do SESI por ali também, né? E a 415 ela começa cá embaixo, aí tem as particulares, né? A Faculdade de Medicina, que é Nova Itabuna, chegando até a cidade de Ilhéus, ali naquela região de uma outra faculdade particular. Ou seja, temos esse corredor gigante. Isso na geografia, e essa aula eu não faltei não, viu? Eu não faltei essa aula de geografia, chama-se de conurbação, ou seja, 2 municípios estão se encontrando. Segundo os estudiosos, dentro em breve nós teremos aí essa conurbação entre Itabuna e Ilhéus. Ou seja, você vai sair de Itabuna para Ilhéus, não vai nem perceber. Já chegou em Ilhéus, ou já chegou em Itabuna, porque a tendência é de que instituições, setores, né, prédios de serviço, de comércio, sejam então aí colocados nessa região, a questão industrial também por aí, e cria então essa área chamada de conurbação, que é a junção dessas 2 cidades. Está aí, né? Esta informação, quando eu digo que a cidade está avançando, é nesse sentido, independente de A ou de B, no sentido político. Mas o que está sendo visto tem que ser colocado aqui, até porque nós trabalhamos com a verdade, né? Lembrando que o município, ele pediu aí um empréstimo milionário, diga-se de passagem, a Câmara de Vereadores aprovou, o Senado deu então um aval, né, para que esse empréstimo fosse liberado. E agora nós já estamos com esses recursos aí e as obras já se iniciaram, né? Essa obra viária aí importante desta ponte que liga a Avenida Amélia Amado com o bairro da Conceição, e dentro em breve também, eu acredito que já começaram outras áreas aí, que é do novo viaduto aqui na cidade de Itabuna. Para quem não sabe, será construído ali na chamada rotatória do São Caetano, que também ajudará muito o trânsito da nossa cidade nesse quesito, né? Segundo informações, receberá ali toda uma requalificação, aquela avenida Princesa Isabel, uma das principais da cidade, ligando ao bairro São Caetano, né? Tendo a Avenida Expresso, a Avenida As Paralelas, enfim, algo muito interessante o projeto. Quem ainda não viu o projeto, passe a ver, porque eu tenho certeza que é muito interessante aqui no nosso município. Vamos seguindo com informações, a informação não pode parar, e vamos iniciar com um caso inusitado que aconteceu aqui em Itabuna, hein, gente? Vamos iniciar com esse caso inusitado. É um caso de um idoso. Este idoso, segundo informações, de 72 anos, ele acabou, né, entre aspas, ressuscitando. Esse senhor aí, né, ele ressuscitou em um hospital aqui de Itabuna após ter uma morte atestada. Logicamente que não é ressurreição, não é Jesus. O único que ressuscitou aí dentre os mortos foi Jesus Cristo, né, da história. Está escrito lá na Bíblia Sagrada. Mas o fato é que esse caso aí acabou chocando os funcionários e também familiares da própria vítima, desse aposentado, né? Na verdade não é nem vítima, né, Cássio? É desse senhor aí, o senhor Damião José dos Santos, de 72 anos, que voltou à vida. Isso aqui no hospital em Itabuna, após ter a sua morte oficialmente atestada. Ou seja, já tinha sido assinado lá o atestado de óbito, né? Segundo informações de que o senhor Damião José dos Santos tinha falecido. A notícia, então, que inicialmente causou luto na família, todo mundo, logicamente, ficou triste, né? Olha, o Damião faleceu, enfim, vamos preparar aí a questão do velório, vamos preparar todas essas questões, a papelada toda para o enterro, enfim, todo mundo triste, né? Acabou se transformando aí em um momento de alegria e celebração, e acredito de um grande alívio. Imagine, gente, de um grande alívio, descrito então como um milagre pelos parentes, hein? O Damião José dos Santos, como já dissemos aqui, ele estava internado há cerca de 8 dias com suspeita de pneumonia, né? E seu estado de saúde então se agravou, e na noite de ontem, na noite de quarta-feira, dia 13, o hospital então entrou em contato com a família para informar o seu falecimento. Imaginem, hein? Aí a notícia acabou se espalhando rapidamente, causando profunda tristeza na família do senhor Damião, de 72 anos, e também na comunidade do bairro São Caetano, que é onde o irmão do Damião também mora, né? São gêmeos, o Cosme e o Damião.
Não é isso? O Cosme e o Damião, o seu irmão gêmeo, que são figuras aí muito conhecidas no bairro São Caetano. A família, então, em luto, iniciou os trâmites de sepultamento, contratando então a funerária e também pagando todos os custos por esta, né? E aí o atestado de óbito então foi assinado pelo médico, né, confirmando então o falecimento e permitia então o andamento de toda a burocracia. Já estava tudo se encaminhando. Quando de repente, cerca de 1h30 após esse atestado médico de morte do Damião e os aparelhos terem sido então desligados, o médico que cuidava do Damião percebeu que ele havia voltado a respirar e aberto os olhos. Ou seja, existia vida ainda ali, né? Existe vida ainda aí. Me lembrou uma música que fala sobre isso, né? Ainda há vida aí. E aí ele havia ficado então totalmente sem sinais vitais e sem a ajuda de aparelhos durante todo esse tempo. Foi dado como morto, né? O médico, então, chocado, chamou outros 6 profissionais para testemunhar a cena que abalou a equipe de todo o hospital, hein? O Daniel Oliveira, que é o sobrinho aí do Damião, contou que a família, que já estava em luto, recebeu a notícia da reviravolta por um primo, que chegou correndo e disse: "Meu tio voltou." Imagine aí que alegria para todos eles e o alívio, né? A alegria e a surpresa foram imensas, né? Segundo aí diz o sobrinho, ele disse o seguinte: ele dependia 100% dos aparelhos e agora só depende de 20%, afirmou então o Daniel, sobrinho do Damião. Foi uma cena espetacular. O possível está para o médico, mas o impossível está para Deus. Deus nos surpreendeu, afirmou aí o Daniel, sobrinho do Damião, hein? O sobrinho, que é uma pessoa de fé, ainda relatou ter ido ao hospital e orado pelo seu tio, pedindo pela sua recuperação, acreditando que mesmo inconsciente ele poderia ouvir. O caso, então, né, de Damião José dos Santos é um lembrete aí do poder da fé e do poder, logicamente, de Deus, força e também esperança nos momentos difíceis, né? Tá aí essa informação que, de fato, a família tem tomado como um grande testemunho de fé, né? Um grande testemunho de fé. A ciência disse que ele estava morto, os médicos atestaram, já estava assinado, a família já estava preparando todo o processo aí relacionado à questão dos trâmites legais, né, para o velório e o sepultamento. E o Damião abre os olhos e começa a respirar novamente. De fato, algo inusitado, né? Algo que podemos dizer que é um milagre. A ciência disse que não, mas ele retornou à vida, né? Dentro em breve eu tenho certeza que o Damião contará essa história aí. E existem muitos casos por aí, né, de pessoas que contam, Brasil afora, mundo afora, de que saíram, que foram embora e voltaram de novo. Voltaram em que sentido, né? Alguns contam histórias de quase morte, né? É aquela questão, enfim, acredita em quem quiser. Eu, particularmente, acredito no poder de Deus. Deus, ele tudo pode fazer. O sobrinho orou, pediu aí para que ele retornasse e ele retornou. Porque assim, o Deus que deu a vida fez com que ele retornasse. Enfim, cada um tem um momento, um olhar diferente. Mas o fato é, a informação é, que aqui em Itabuna, esse senhor que você vê na imagem, dividindo tela inclusive comigo aqui agora, o senhor Damião, de 72 anos, atestado pelos médicos como morto, isso mesmo, voltou à vida, né, deixando então toda a sua família em um estado de alívio e de muita alegria. Isso aconteceu na noite de ontem aqui na nossa cidade de Itabuna, Bahia, Brasil. Tá bom? Um grande abraço, inclusive, aí para o seu Damião, o Cosme, que é o irmão dele, o irmão gêmeo, né? O irmão gêmeo Cosme e Damião, e também a toda a família e a toda a população aí do bairro São Caetano, tá certo? Que estão neste momento felizes por esta notícia e felizes por todo esse acontecimento. Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí, hein?
Vamos seguindo por aqui, porque nós vamos falar agora sobre o governador Jerônimo. Isso mesmo, a informação aqui, Cássio, é de que o governador Jerônimo, ele propõe alterações aí na estrutura das polícias civil e também militar do nosso estado. Foi proposto essas alterações na polícia civil e também militar do estado da Bahia, hein? O governador Jerônimo aí do PT enviou então um pacote de projetos de lei para análise da Assembleia Legislativa da Bahia, a nossa ALBA, hein? A casa aí do povo e que é movimentada pelos deputados estaduais, né? Esses projetos aí têm o objetivo de promover então mudanças na administração pública aqui do nosso estado. Parte das propostas são direcionadas para alterações na segurança pública, né? O PL 25.897 tem por finalidade então alterar o prazo de convocação dos militares estaduais da reserva remunerada para exercícios de atividade na Polícia Militar da Bahia e, por consequência, também no Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, ampliando de 24 meses prorrogáveis por igual período para 36 meses, também prorrogável por igual período. A medida, então, busca aproveitar a experiência acumulada e as competências já consolidadas pelos militares da reserva remunerada que prestaram serviços relevantes à sociedade. Lembrando que com a finalidade aí de robustecer a estrutura organizacional da Polícia Civil do Estado, o chefe do Executivo aqui baiano também enviou a PL 25.898. A proposta produzirá então um acréscimo da despesa de pessoal para o exercício deste ano de 2025, no valor estimado aí de R$ 449.580, né? Já os exercícios de 2026 e 2027 terá aí um acréscimo no valor estimado de R$ 770.708 para cada polícia, né? Para cada policial, no caso da Polícia Civil. O governo do estado também diz que, ao elaborar aí os estudos para a efetivação da proposta, considerou a necessidade de manter o equilíbrio fiscal, segundo o estado, considerou aí também essa necessidade da manutenção do equilíbrio fiscal e também da solidez das contas públicas, que logicamente devem ser observadas. O fato é, precisamos sim de mais investimentos nessa área, que, diga-se de passagem, está gritante em toda a nossa Bahia, né? Inclusive o governador Jerônimo falou aqui em uma das entrevistas essa semana, né, Cássio? Falou aqui exatamente que iria mandar essa proposta e agora nós estamos noticiando aqui exatamente o encaminhamento dessa proposta para a Casa das Leis, que é a Assembleia Legislativa da nossa Bahia. E lembrando, ano que vem é ano eleitoral, é ano de escolhermos aí os nossos representantes que representarão aí a partir de 2027, né? De 27 até 2030, não é isso, salvo engano? De 27 a 2030. É isso mesmo, o tempo está passando rápido, viu, gente? O tempo não para, não tem parado. E vamos continuando por aqui com mais informações, já que o tempo não para, né? O tempo não para de fato. Vamos continuando com mais informações, desta vez muita atenção para essa situação. Exatamente, aconteceu aqui na nossa região um sequestro de um caminhoneiro. Esse caminhoneiro foi sequestrado e uma carga de cacau, que é avaliada aí em cerca de R$340 mil, foi roubada. Onde isso aconteceu, Joab? Mais precisamente na cidade de Aurelino Leal. Isso mesmo, na cidade de Aurelino Leal, um caminhoneiro foi então sequestrado. Essa quadrilha aí fortemente armada sequestrou então um motorista e acabou roubando esta carga com cerca de 480 arrobas de cacau. Isso aconteceu na BR-101, gente. Muita atenção, hein? Você que trafega aí pela BR-101, trafegue de forma atenta, porque infelizmente os bandidos têm atacaram aí esse caminhoneiro e acabaram o sequestrando. Isso aí, a BR-101 ali na altura do município, como já disse, de Aurelino Leal. Isso aconteceu no dia de ontem, na quarta-feira. O prejuízo estimado da carga é de mais de R$340 mil, hein? O motorista, cuja identidade não foi então revelada, ele trafegava ali pela BR-101, quando então o caminhão foi interceptado pelos criminosos, foi interceptado por essa quadrilha que acabei de citar aqui, né? E um dos assaltantes então forçou a entrada no veículo e assumiu a direção e sequestrou então a vítima.
Outros 3 bandidos em uma caminhonete preta escoltaram então o caminhão com a carga até a cidade de Buerarema, ou seja, passou por maus bocados esse caminhoneiro aí, que vinha lá de Aurelino Leal, de Aurelino Leal até Itabuna basicamente 1 hora, e de Itabuna até Buerarema 30 minutos, ou seja, cerca de 1 hora e 30 minutos aí sob a mira desses criminosos, hein? O motorista então foi liberado na cidade de Buerarema e relatou então à polícia que a quadrilha usou a caminhonete para seguir com a carga. A suspeita é de que 120 sacas de cacau, cada uma contendo 4 arrobas, tenham sido transferidas para outro veículo para então facilitar a fuga desses bandidos, hein? Até o início então da noite do dia de hoje, né? Ninguém havia sido preso, viu, gente? Ninguém havia sido preso e a polícia, então, segue aí, a Polícia Civil, diga-se de passagem, investigando este caso e busca a identificação dos criminosos e também a recuperação desta carga. O fato é, muita atenção, porque os bandidos estão à soltas, né? Os bandidos estão aí à solta, praticando diversos delitos, diversos crimes. E nesse caso agora, o atacado aí foi um caminhoneiro que transportava arrobas de cacau. Nós sabemos que o cacau está em uma alta aí desde o ano passado, do final do ano passado, por diversos fatores. E agora o pessoal voltou então aí a praticar roubos em cargas de cacau. Quem é agricultor da área do cacau também tem que pensar na segurança nesse caso, já que nós estamos falando de um fruto que agora está em alta e que precisa exatamente desta atenção, colocando aí, os caminhoneiros estão em risco, né, ao transportar o cacau. Se existe esse risco, deve haver também essa segurança. Eu acredito que uma pessoa para transportar um alto número de sacas de cacau, que significa um valor considerável, deve sim andar com a segurança. Logicamente, pedir segurança ao Altíssimo, a Deus, mas também segurança dos homens, né? A segurança terrena aqui, que é necessária neste caso. O fato é, foi sequestrado de Aurelino Leal até Buerarema, chegando lá o motorista foi liberado, graças a Deus, mas a carga foi toda, então, colocada em uma outra caminhonete, segundo informações aqui, uma caminhonete preta, de cor preta, e logo depois esses bandidos, toda essa quadrilha, acabou evadindo-se, tomando um rumo ignorado. Mas a polícia, eu tenho certeza, assim como você vê na imagem aí, coloca a tela cheia por gentileza, Cássio, esta imagem aí do caminhão, né? Assim como você vê esta imagem aí, coloca isso, essa daí, né? Esta imagem aí, que é de uma câmera de segurança, eu tenho certeza que a polícia já está investigando e tem outras imagens em outros locais. Porque hoje em dia, dificilmente você ter um local, uma cidade que não tem uma câmera de segurança e que registre o momento em que os carros passam, as pessoas passam, enfim, ajudando, logicamente, o trabalho da polícia. Né? A polícia ela tem todo esse monitoramento praticamente em toda a Bahia. Nas grandes cidades, existe lá todo o monitoramento. Isso é importante principalmente nesses casos aí, onde os bandidos têm atuado, mas a polícia tem dado toda uma questão aí, né, tem dado todo um aparato para poder, então, recuperar esta carga. Logicamente que esses bandidos provavelmente não vão querer vender essa carga por aqui. Provavelmente vão querer levar para outro estado, para outra localidade, para tentar vender esta carga, né? Ou, não quero acreditar desta forma, vender para outra pessoa que já trabalha também com essa área, né? Para ele então repassar. Pode acontecer isso também. Me entenderam aqui? Levar para um agricultor que já trabalha com essa área, ele recebe essa carga e repassa. Isso é possível também, eu acredito que a polícia está observando isso aí, que é a questão da receptação, hein? Muita atenção, receptação também é crime. Receptação também é crime. Tá aí essa informação. Mas vamos seguindo de mais informação. Vem comigo, Cássio. Vamos falar agora sobre uma cobradora, esta mulher que sofreu aí uma tentativa de estupro. Isso mesmo, exatamente neste mês, no mês de conscientização contra a violência à mulher, esta cobradora acabou sofrendo aí uma tentativa de estupro. Isso lá em Salvador, na nossa capital baiana, né? A violência contra a mulher que não para, infelizmente.
Essa tentativa aí de estupro contra esta cobradora de ônibus, que não teve então o nome divulgado, né? Nós também não temos essa intenção de divulgar o nome de ninguém, já que ela é a vítima de fato aí, foi então registrada na madrugada do dia de ontem, da última quarta-feira, na região dos Coqueirinhos, na nossa capital baiana, na cidade de Salvador. E de acordo aí com a nota do Sindicato dos Rodoviários, a funcionária que estava a caminho do ponto que apanha rumo então à garagem, né, da G6 Plataforma, quando então sofreu uma tentativa de estupro. Ela estava se encaminhando ao seu local de trabalho quando então sofreu essa tentativa de estupro, hein? Logo após o crime, que não foi então detalhado pelo sindicato, o supervisor da empresa acompanhou a vítima até a Rap Vida de Lauro de Freitas, que fica aí, para quem sabe, na região metropolitana de Salvador. E ele disse o seguinte, abre aspas aí para a fala, então, exatamente desse supervisor. Ele disse assim, olha, a companheira atendida foi atendida por uma psicóloga, melhor dizendo, e graças a Deus encontra-se bem fisicamente, informou aí em uma nota esse supervisor da empresa de ônibus. O boletim de ocorrência foi então registrado na 12ª Delegacia de Polícia e a Segurança Pública foi então acionada pelo sindicato para reforçar o patrulhamento ali naquela região. Solicitamos à empresa que apanha entre o Alto do Coqueirinho para buscar a companheira e levá-la à garagem com mais segurança, né? Garantindo a segurança desta cidadã, desta trabalhadora, que nada mais queria o quê? Trabalhar. Estava indo para o seu local de trabalho quando então sofreu esta tentativa de estupro. Ainda bem que não foi consumado. O fato aqui, né, informa de que ela sofreu uma tentativa, ou seja, os bandidos tentaram estuprar essa trabalhadora. A violência também contra a mulher. Volto a dizer, a capital, e não está diferente no interior não, mas diariamente, gente, o pessoal que está morando na capital não estão tendo um minuto sequer de sossego. É bandido pra lá, é bandido pra cá, é troca de tiro, é assalto, é tentativa de estupro. Sinceramente, eu acredito que é o momento de acordarmos para a vida aí. Quando eu digo acordarmos para a vida, atenção, setor de segurança pública. Atenção, senhor secretário Marcelo Werner, secretário de Segurança Pública do nosso estado. Que eu sei que conjuntamente aí com o secretário José Carlos Castro, cidadão itabunense agora também, né? Devem fazer aí uma ação conjunta. Eu sei que muitos desses crimes que acontecem aqui fora partem de dentro de presídios. Isso é sabido de muita gente, de boa parte. E também, logicamente, o governador do estado. Temos que tomar uma ação conjunta, urgentemente, para diminuirmos os índices de violência que têm afetado a capital baiana, e não só a capital, mas todo o interior. Acabei de falar de um caso agora do caminhoneiro que foi sequestrado, a carga do cacau foi levada, e agora desta trabalhadora, mais precisamente uma cobradora de ônibus aí, que teve uma tentativa de estupro. Ainda bem, graças a Deus, que não foi consumada essa tentativa, mas o fato fica o trauma. Inclusive ela foi atendida aí por uma psicóloga, porque de fato é algo traumatizante para uma mulher. Volto a dizer, este caso aconteceu numa área ali conhecida como Alto do Coqueirinho, na cidade de Salvador, na cidade de Salvador, nossa capital baiana. Muito bem, vamos seguindo por aqui, vamos seguindo com mais informações. Dessa vez vamos falar de algo mais leve, né? Falamos aí de 2 casos de violência, 2 casos de crimes, mas vamos falar de algo mais leve. É hora de respirar mais um pouco, porque vamos falar de um parto que aconteceu de forma rara. Isso mesmo, aqui na nossa Bahia. O fato é que as gêmeas acabaram nascendo e uma delas acabou chegando ao mundo empelicada. Para quem não sabe o que é empelicada, vocês vão ver a imagem aí de como de fato, esse empelicamento. Ou seja, quando o bebê ele é gerado, ele fica ali dentro exatamente de uma bolha, todo dentro daquela pele ali da mãe. E, de fato, as gêmeas, uma delas acabou nascendo ainda dentro dessa bolha, o que é algo, segundo a ciência, muito raro de acontecer. Olha a imagem, essa bebê nasceu
empelicada. Esse parto aí empelicado é quando esse bebê, como eu já disse, nasce envolto, né, pela bolsa aminoática, tá aí o nome exato, a bolsa aminoática. Já é considerada raro pelos médicos e chama a atenção de quem a presencia, né? Mas em um caso ainda mais raro, isso ocorreu aqui na nossa Bahia, uma mãe deu à luz, então, a gêmeas com apenas uma das crianças protegidas pela estrutura. A outra nasceu sem o empelicamento. E a segunda acabou nascendo empelicada, que é o que é mais raro ainda, né? Olivia e Amélie são os nomes das bebês aí, bonitos nomes, né? Amélie e Olivia nasceram em uma clínica particular, isso na cidade de Irecê, né, que é norte aqui do nosso estado. Esse parto aconteceu na terça-feira, dia 12. Lembrando que as bebês chegaram ao mundo em uma cesariana que durou cerca de 40 minutos. Não foi um parto normal, foi uma cesariana, né? A bolsa, então, aminoática, ela é composta por uma película fina e transparente, como vocês podem ver na imagem aí, né? E é quando essa bolsa estoura que normalmente há uma sinalização de que a criança está prestes a nascer, né? É quando é natural de uma grávida falar, a bolsa estourou aqui, já está na hora, né? Quando então o líquido aminoático vaza, a mãe então entende que o parto se aproxima. Contudo, quando a bolsa não se rompe, acontece o chamado parto empelicado, que é nesses casos aí, sem o risco para a mãe ou também para o bebê, né? A Olivia então nasceu com cerca de 2,4 kg e cerca de 47 centímetros. Pense aí, já a Amélie nasceu com um pouquinho mais gordinha, a Amélie, né? Nasceu com 2,654 kg e 49 centímetros, né? As meninas, segundo os médicos, são saudáveis e seguem então internadas nessa clínica particular, mais uma vez volto a dizer, na cidade de Irecê, norte da Bahia. A previsão então é que elas tenham alta ainda no dia de hoje, né? Acredito que essa alta até já aconteceu, né, produção? No dia de hoje, desta quinta-feira, este fato aí inusitado que aconteceu e raro segundo a ciência, que é exatamente do bebê nascer empelicado e nesse caso mais raro ainda por se tratar de um parto de gêmeas. Isso aconteceu aqui na nossa Bahia. As coisas de Deus, né, são diferentes. As coisas, para o ser humano, muitas coisas não se explicam. Mas alguém já dizia aí em uma música, né? Quem vai explicar as coisas de Deus? Enfim, tem coisa que é só ele mesmo para explicar. É mistério, né, Cássio? É muito mistério, enfim, mas o fato está aí, essas bebês que nasceram, novas baianas, que chegaram ao mundo na última terça-feira, uma empelicada, outra sem a pele, mas o melhor de tudo isso é que nasceram saudáveis e que agora estão aí com a sua família, com a sua mãe e com todo o seio familiar, né? Acredito que a avós, enfim, todo o seio familiar, que nesse momento eu tenho certeza que estão muito alegres, estão felizes aí pela chegada dessas bebês, né? Criança alegra a casa, sem sombra de dúvida, as crianças alegram a casa, né? Nós respeitamos quem pensa que não deve ter filhos, mas eu não tenho dúvidas que quando a pessoa, né, recebe uma criança em casa, a casa ela é outra, a casa ela fica cheia de vida. Uma casa sem criança, sem a bagunça da criança, é uma casa muitas vezes sem vida, né? A pessoa fica ali vivendo só em torno de si mesmo, mas a questão da maternidade, da paternidade, das crianças é algo de fato divino e que alegra muitas famílias. Muito bem, parabéns aí aos pais dessas crianças, hein? Que cresçam saudáveis. Vamos seguindo com mais informações aqui. A informação não para, você está no TVI News, segunda edição, até às 19 horas. Eu, Joab Paiva, estarei com você trazendo informações aqui, hein? E vamos seguindo porque a polícia não para, hein? Nós falamos de um assunto bom agora, mas vamos retornar, infelizmente, agora para mais uma matéria voltada para a questão policial, né? A Polícia Militar, então, recuperou aí 6 motos que foram furtadas na vizinha cidade de Buerarema e se encontravam escondidas aqui na zona rural de Itabuna. Isso mesmo, furtaram em Buerarema e esconderam
aqui na zona rural de Itabuna, hein? Uma operação da Polícia Militar, então, denominada de Garra de Arquimedes, resultou na recuperação das 6 motocicletas que haviam sido, então, furtadas, isso na madrugada de terça para quarta-feira, na madrugada da quarta-feira, isso no município, como eu já disse, da cidade de Buerarema, hein? Os veículos foram, então, encontrados por volta das 15 horas e 30 minutos, escondidos em uma área de vegetação e em ruínas de um imóvel abandonado, isso no distrito de Mutuns, que é zona rural aqui da nossa cidade de Itabuna. A Polícia Militar então informou, gente, que os criminosos que estavam a bordo aí de um carro modelo Vectra de cor prata, inclusive foi muito veiculada aí essa notícia, né? Tem imagens dele pegando ali as motocicletas, enfim, né? Esse Vectra de cor prata praticaram então crime em Buerarema durante a madrugada, né? Eles então recolheram as motocicletas que estavam estacionadas em diferentes pontos da cidade e as colocaram em uma espécie de reboque, ou seja, saíram fazendo a limpa aí nas motocicletas. O fato é que após os furtos, o veículo foi então flagrado, né? O veículo foi então flagrado. Nós temos aí o vídeo, né, Cássio? Esse vídeo é do momento em que a polícia vai recuperar as motos. Você vê aí exatamente este vídeo no momento em que a polícia recuperou essas motos que foram roubadas na madrugada do dia de ontem, da quarta-feira, de terça para quarta, né? Ou seja, já era quarta-feira quando essas motos foram então furtadas aí na cidade de Buerarema. As câmeras de segurança registraram o momento em que esse carro, como eu já disse, o Vectra, parou por ali e com uma espécie de carrocinha, né, de um reboque, acabou pegando todas essas motos. Mas o fato é, essas motos elas já estavam aí na zona rural aqui da cidade de Itabuna. A polícia encontrou exatamente ali no distrito de Mutuns, né, e acabou então fazendo agora a recuperação dessas motos, né? Após esses furtos, vale a pena dizer aí que os veículos foram flagrados aí por câmeras de monitoramento, né? E que registraram também a fuga. Essas câmeras de monitoramento registraram a fuga pela BR-101 no sentido aqui da nossa cidade de Itabuna. Como eu digo, hoje em dia dificilmente uma cidade não tem uma câmera ali registrando a passagem de veículos e pessoas. Então, neguinho, as pessoas acham ali que eu tô fazendo aqui, ninguém tá vendo, mas a câmera de segurança que está, né, de forma ali bem discreta, acaba pegando todo o movimento, toda a movimentação, hein? Volto a dizer, as motos foram então recuperadas, né, e apresentadas às autoridades policiais, né, para então a adoção das medidas legais cabíveis. A ação da PM reforça então aí o combate e também a furtos e roubos na nossa região, né? Parabéns aos guerreiros e guerreiras da Polícia Militar do nosso estado, que mesmo em meio a tantas situações, mesmo em meio a tanta pressão, mesmo em meio a tanta violência, a tantos crimes, não tem parado. Volto a dizer, não tem parado os nossos guerreiros da Polícia Militar do nosso estado da Bahia, tá bom? Tá aí essa recuperação, trazendo de volta essas motos, esses motocicletas para os seus verdadeiros donos, né? Para os verdadeiros donos, diga-se de passagem. Vamos seguindo desta vez com informação agora a nível nacional. Essa é uma notícia que tem trazido aí, tem veiculado em muitos noticiários a nível nacional e que nós vamos falar aqui agora é o caso do influenciador Ítalo Santos. A polícia cumpriu aí mandato contra ele, né, por suspeita de exploração de menores. Isso mesmo, a polícia cumpre mandato contra o influenciador Ítalo Santos por suspeita de exploração de menores, né? A Polícia Militar lá da Paraíba cumpriu então esse mandato de busca e apreensão na casa do influenciador digital Ítalo Santos por determinação da primeira vara da infância e da juventude de João Pessoa, né? João Pessoa, na Paraíba. Ele é suspeito, então, de exposição e também exploração de crianças e adolescentes na internet. Isso mesmo, senhoras e senhores, na internet. De acordo aí com o condomínio onde Ítalo mora, os equipamentos eletrônicos de interesse da investigação já haviam sido retirados antes da chegada dos policiais. Por que isso, hein, gente? É a pergunta que não quer calar. Por que foram retirados antes? Né? A Justiça então determinou que as plataformas digitais suspendam
os perfis, né, do influenciador e apaguem todo o conteúdo em que apareçam crianças e adolescentes, né, por eles. Todo o conteúdo aí do Ítalo Santos que apareçam crianças e adolescentes. A Justiça, então, determinou a retirada das plataformas das plataformas digitais, melhor dizendo. Né? Isso é uma medida, então, de proteger os menores, segundo a própria Justiça. Em uma reviravolta aí no caso, a defesa do Ítalo Santos então anunciou que está deixando o caso sem dar mais detalhes, né? Ou seja, o atual advogado, o atual escritório de advocacia aí, já está deixando o caso do Ítalo Santos sem mais detalhes. A decisão judicial e também a retirada dos equipamentos complicam então aí a situação do influenciador e reforçam a seriedade da investigação sobre a exploração sexual de menores na internet, que seja de fato investigado e, se comprovado esta exploração aí, que ele pague. É a pergunta que não quer calar. A Justiça deve fazer o seu papel. A polícia está fazendo o seu papel. A polícia da Paraíba fazendo o seu papel. Ambas fazendo o seu papel. O porquê a retirada então desse material? É a pergunta que não quer calar. Porque quem não deve não teme. Se não deve, não deveria retirar então aí esse material de lá. Mas o fato é que foi retirado então esse material, né, esses equipamentos eletrônicos de interesse então da investigação, e agora complicou cada vez mais o caso do Ítalo Santos, esse influenciador digital. Para além disso, pelo que tudo indica agora, né, perfil de internet, perfil nas plataformas digitais já era, até esse caso ser de fato resolvido. A polícia tem trabalhado aí ininterruptamente neste caso. Recentemente nós tivemos aí uma denúncia de um outro influenciador digital em relação, abrindo os olhos mesmo, né, para essa questão da exploração de crianças nas redes sociais, crianças dançando de forma sexual, né, crianças, enfim, em conteúdos que não devem estar. Mas o fato é, a polícia está fazendo seu papel e cumpriu então o mandato aí de busca e apreensão contra o influenciador Ítalo Santos, isso lá no estado da Paraíba, mais precisamente na cidade de João Pessoa. Tá aí dada esta informação. E vamos seguindo por aqui com outras informações, né? Vamos sair agora desse caso do Ítalo Santos e vamos voltar aqui para Itabuna agora, em um caso de política. Vamos falar um pouquinho de política, porque o clima esquentou um pouquinho aqui em Itabuna e vocês vão entender o porquê, né? Eu vou dizer aqui para vocês o que aconteceu. O fato é, o deputado estadual Pancadinha, ele rebateu aí o ex-candidato a prefeito, né? Ele foi ex-candidato a prefeito, não foi eleito a nenhum cargo eletivo. O ex-candidato a prefeito, o Isaac Neri, né? O doutor Isaac Neri, como é chamado aqui, onde ele fez aí algumas falas que foram consideradas preconceituosas. Muitas pessoas que assistiram aí puderam entender o que elevou aí o debate político aqui na cidade e esquentou o clima político, né? O fato é, vamos entender o que aconteceu. O deputado estadual Fabrício Pancadinha usou então suas redes sociais para rebater as declarações do ex-prefeiturável Dr. Isaac Neri, né, que recentemente então participou de um podcast de um conhecido blog aqui da cidade, né, o Ipolítico. Um abraço inclusive para a Nath Almeida, para o Rick também, né, que é o diretor lá do Ipolítica. Um abraço para vocês. O parlamentar então divulgou um vídeo em que contesta as falas do Isaac Neri, aquecendo então o debate político aqui na cidade. No vídeo, que nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês, segura um pouquinho aí, Cássio, que rapidamente viralizou, o deputado então se posiciona de forma direta contra o que foi dito pelo médico, né? As falas então do Isaac Neri, cuja entrevista abordou diversos temas da política local, geraram reações no meio político, mas o deputado Pancadinha foi o primeiro a se manifestar publicamente de forma incisiva, né? O embate então entre os dois, duas figuras muito conhecidas aqui em Itabuna, né? Um é deputado, outro é médico aqui, tenta sempre aí, né, emplacar na vida pública, sugere então que os próximos meses serão marcados
por um intenso debate político. É o que espera aí toda a população. Sabemos que ano que vem é ano eleitoral, 2026, mas o clima político já está quente por aqui, né? Com o uso, então, das plataformas digitais para essa questão das ideias e também para os embates que acabam indo também para o digital, né? O vídeo divulgado aí pelo parlamentar convida, então, os eleitores a acompanharem de perto o desenrolar desta situação, hein? O desenrolar de toda essa situação, e nós vamos ver o vídeo exatamente agora. Vamos lá? Roda aí, por favor, Cássio. Que o Pancadinha não ganhava eleição em cenário nenhum, mas ele pela ganância. Agora imagine eu apoiar o mais despreparado dos candidatos a prefeito Itabuna. Despreparado para ser prefeito da cidade de Itabuna. Meu nome associado a um indivíduo que despreparado, tá? Não tem conhecimento, não estudou, não tem formação. O único cenário que poderia vencer o prefeito que está seria Isaac Nery, prefeito. Pancadinha desistindo, vinha como apoio. Me sinto na obrigação de repudiar as declarações de Dr. Isaac Nery, que de maneira infeliz me chamou de indivíduo despreparado. Dr. Isaac Nery agiu com desprezo, não apenas com meu nome, mas sobretudo a dignidade de todos aqueles que de diferentes trajetórias atuam com dedicação em prol da Bahia. E que fique claro, não se trata de uma revolta isolada contra a fala de um adversário político. Infelizmente, episódios como este ainda acontecem com frequência na nossa sociedade, muitas vezes motivados pela cor da pele, pela origem humilde, ou como no meu caso, pela história que começou na favela. Eu não sou o único a enfrentar esse tipo de preconceito. Outros políticos, outras lideranças que representam o povo também passam por isso, e é justamente por saber da importância de dar voz a todos que não podem ou não conseguem se defender, que não posso ficar calado. A história de quem trabalha com paixão e amor pela causa pública não se mede só por diplomas. Minha trajetória fala mais alto que qualquer título. Vim da realidade de Itabuna e com a garra e convicção conquistei meu espaço como representante estadual, levando a voz das comunidades e atuando com empenho e resultados concretos para a nossa gente. Quem desvaloriza alguém por não ter graduação ignora a força do trabalho e a verdadeira liderança, atributos que construir com ações, decisões e compromissos reais com o povo. Essa fala não representa o espírito da mudança, mas sim o preconceito travestido de argumento. Por isso, convido o Dr. Isaac Nery a deixar de lado falas pejorativas e preconceituosas e encarar o debate na política com maturidade, apresentando soluções e ideias, não ofensas. Formação não mede caráter. O que nos distingue é a dedicação, o trabalho e o compromisso. Espero o respeito por minha trajetória e por todos que, independentemente de diploma, origem ou cor, trabalham com seriedade pelo bem comum na nossa Bahia. Então tá aí, né? Tá aí a resposta do parlamentar, do deputado Pancadinha. O fato é, né, o respeito é a base de todas as relações, né? As relações interpessoais. E na política não deve ser diferente. Eu acredito que a fala aí do Isaac foi muito infeliz. O Isaac, eu acredito que ele foi muito infeliz na sua fala ao dizer, né? Esse indivíduo aí despreparado, enfim, deve-se sim observar a trajetória do deputado Pancadinha. Até porque ninguém chega ao cargo de deputado estadual sem uma trajetória. E aqui eu não sou advogado do Pancadinha. Não estou aqui para defender nem A nem B, mas o fato é, ninguém chega aonde o deputado Pancadinha chegou sem uma história. Então, no momento em que o cidadão ele vai dar uma entrevista, seja para um blog, seja para uma rádio, aqui na TV, em qualquer ambiente público, e fala exatamente desta forma como o médico Isaac Nery falou, né? Meu nome, eu não posso aliar meu nome a esse indivíduo despreparado. Ele acaba aí desrespeitando, ao meu ver aqui, ele acaba desrespeitando a todas aquelas pessoas, que, salvo engano, foram cerca de mais de 27 mil pessoas, que votaram no candidato Pancadinha. 27 mil pessoas para deputado, né? Para prefeito foi um número um pouquinho maior. Mas já que nós estamos falando do cargo de deputado, foram 27 mil pessoas que apertaram ali o número do Pancadinha e o elegeram. Deve ser respeitado. Até porque nós estamos falando de um Estado democrático e de direito, onde as pessoas, os cidadãos de bem, têm o direito total de definir em que elas votam. Em que elas votam independente da sua classe social, independente da sua raça, independente da questão financeira, independente da instrução. Até porque não existe essa peneira lá, olha, só pode ser candidato a deputado ou só pode ser candidato a prefeito quem tiver o ensino superior. Não existe.
todo e qualquer cidadão brasileiro que esteja legal aí esteja apto, né? Esteja legal, melhor dizendo, com as suas obrigações a nível eleitoral, pode se candidatar. Tem o seu direito político resguardado de ser candidato, de votar e de ser votado. Não existia aqui no nosso país, até que eu saiba, se estiver errado me corrija, por favor, doutor, não existe. Né? Não existe. Então está aí, né? Eu acredito que foi uma fala infeliz. O deputado logicamente também se posicionou, e é importante esse posicionamento. Eu sei muito bem, é muito importante esse posicionamento, porque de fato mostra que não se deve deixar passar em branco posicionamentos de desrespeito. De desrespeito, né? Mas mais uma vez eu volto a dizer, ano que vem é ano eleitoral e a população vai escolher quem ela quiser, porque nós vivemos, até onde sei, em um Estado democrático de direito, tá certo? Eu espero que a política aqui em Itabuna, os debates, sejam debates de ideia e que tenham como pilar principal, né, o respeito às ideias e o respeito principalmente à história das pessoas, né? A história das pessoas precisam ser, sim, respeitadas. Está aí essa informação, né? Lamentável, lamentamos porque não é esse tipo de política que nós queremos ver aqui na nossa terra, aqui na nossa Bahia. Vamos seguindo de mais informação, Cássio, porque a informação aqui não para, a informação aqui não pode parar, hein? Desta vez muita atenção, porque uma mulher está fazendo aí um apelo para localizar a sua família aqui na cidade de Itabuna. Nós vamos mostrar a imagem dessa senhora aí, que está tentando localizar a sua família aqui na nossa cidade, hein? Um vídeo que foi divulgado aí nas redes sociais traz o relato dessa senhora, desta mulher, que tenta então restabelecer contato com familiares. Olha aí a imagem dessa senhora, que segundo ela, moram aqui na cidade de Itabuna, hein? Dona Maria Aparecida, que hoje vive na cidade de Itabela, lá no nosso extremo sul do estado, diz que ter sido então roubada da família. Olha, muita atenção, né? A Dona Maria afirmou então que em Itabuna era mais conhecida pelo apelido de Babá. Olha aí, Dona Maria, ela disse que era conhecida pelo apelido de Babá, esta senhora aí. Ela não sabe aí se sua mãe, a senhora Helena Pereira, ainda é viva. Também citou que os primeiros nomes e apelidos dos 4 irmãos, muita atenção para os nomes que eu vou citar aqui, talvez você que está nos assistindo possa conhecer, né? O Antônio, o Francisco, a Neguinha e o Cícero, mas não confirmou se eles também residem em Itabuna. Uma pessoa então ajudou Dona Maria Aparecida a gravar o vídeo que começou a circular nas redes sociais no dia de hoje, hein? Caso alguém tenha aí informações que possam ajudá-la a localizar os familiares, podem então entrar em contato pelo telefone 739 8225 2026. Vou repetir aqui o telefone: 739 8225 2026. Esse é o número que deve entrar em contato então aí com Dona Maria, ela que é moradora da cidade de Itabela, no nosso extremo sul, e segundo informações procura a sua família aqui, né? Ela disse que o nome da mãe é Dona Maria Helena, né? Helena Pereira, a mãe dessa senhora. Não se sabe se essa senhora é viva, né? E também os seus irmãos de nome Antônio, Francisco, uma irmã de nome Neguinha e o senhor Cícero. Ela também era conhecida por aqui, segundo informações, de prenome Babá, né? Dona Maria, mas de nome Babá, Maria Aparecida, mas aqui em Itabuna o pessoal a chamava de Babá. Né? Tá aí essa informação. Caso você lembre desta senhora e conheça os familiares dela, pode entrar então em contato com este número que acabamos de falar, e vou repetir aqui, né? O 98225 2026. Tá aí dado o recado. Muita atenção, muita atenção. Vamos seguindo, Cássio, vamos seguindo com mais informação. Vem comigo, vamos falar agora sobre uma parceria importante. Eu sempre digo da importância, desculpem, de parcerias, né? Parcerias que são importantes aqui, olha, muita atenção, a parceria da MURC com o governo do estado e a CONAB, que articulam aí a construção de um armazém para impulsionar a agricultura familiar aqui no nosso litoral sul e também no médio sudoeste, hein? Na tarde do dia de ontem, lideranças estaduais que você vê aí na foto se reuniram para alinhar os detalhes do projeto de construção de um armazém exatamente na CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento
abastecimento do nosso litoral sul da Bahia, hein? Uma obra estratégica que promete, então, transformar a realidade da agricultura familiar na nossa região. O encontro contou, então, com a presença da assessora especial do governador, a ex-magnífica reitora, a Adélia Pinheiro, e também representando aí o governo do estado, né? E também contou com a presença do deputado estadual Marconi Amaral, que você vê aí na foto, e também de representantes do deputado Rosenberg Pinto, bem como Nilcinho, e do deputado Radiovaldo. Também participaram os superintendentes da Conab, o senhor Emanuel Carneiro de Lima e Silva, o secretário de Agricultura, além dos prefeitos Maciel Pinheiro, da cidade de Almadina, bem como Miltinho do Axé, da cidade de Quaraci, Helder Fontes, da cidade de Itaju do Colônia, ele que é o presidente, inclusive, da MURC, a Selma, da cidade de Macarani, Bambu, da cidade de Floresta Azul, Maurício Lopes, da cidade de Santa Cruz da Vitória, e além de representantes aí da FETRAF, né? A iniciativa, que é liderada pela Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul, Sul e Sudoeste da Bahia, a MURC, tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, ampliar os programas da Conab e promover o desenvolvimento regional, gerando então emprego e renda e incentivando a diversificação da produção agrícola aqui em toda a nossa região, hein? Atualmente, vale a pena dizer, a economia rural da região ainda é fortemente concentrada aí no cultivo do cacau. O cacau que nós abrimos o programa falando sobre aquela situação lá com o caminhoneiro, né? O cacau ainda, segundo essa informação aí, a região ainda é fortemente concentrada nessa questão do cultivo do cacau, né? A falta, então, dessa estrutura do armazenamento adequado para a distribuição das sementes, então, dificulta que pequenos produtores invistam em culturas como, por exemplo, feijão, milho, soja, né? Legumes, enfim, tuberculosos, enfim, vários outros tipos de alimentos. O fato é exatamente esse. Precisamos desse investimento, que é importante, para que então esses produtores rurais possam estar aí produzindo, né, esses outros tipos de alimento e não apenas concentrando nessa questão do cacau aqui na nossa região, ou seja, trazendo uma diversificação agrícola para a nossa região. Importante pauta, parabéns a todos os envolvidos, à MURC, ao governo do estado, à Conab, enfim, todos. Muito bem, Cássio. Vamos então agora com a nossa repórter Brenda Santos, ela que vai trazer então a previsão do tempo para o dia de amanhã. É isso mesmo, Brenda Santos e a previsão do tempo para amanhã. Muito boa noite, Brenda. Boa noite, Joab. Boa noite, produção. Boa noite a você que nos acompanha de casa. Vamos saber como foi o clima e o tempo hoje nas cidades de Itabuna e de Ilhéus? O clima hoje em Itabuna e Ilhéus foi parecido, mudando apenas a temperatura. As duas cidades seguiram com nebulosidade ao longo do dia e a nebulosidade também irá permanecer durante a noite. A temperatura em Itabuna foi mais fria, como foi durante a semana. A mínima variando entre 17 e a máxima entre 26 e 27 graus. Já em Ilhéus, a mínima de 20 e a máxima de 26 graus. Para amanhã, o cenário também será parecido, com chuva fraca nas duas cidades. Em Salvador, temos um tempo instável, podendo haver chuva durante o dia. No interior do estado, temos tempo firme e seco, com máxima em algumas cidades podendo chegar até os 35 graus. No extremo sul, como cidade em Porto Seguro, a previsão também será de chuva ao longo do dia. Essas foram as informações e é com você, Joab. Muito obrigado, Brenda, muito obrigado a você por essas informações, né? Por essas informações que são muito importantes para todos nós. É a previsão do tempo, Brenda, que sempre traz informações aí pra gente, viu, Cássio? A Brenda, ela não
ela não para em serviço, né? Vamos então, coloca por gentileza aí, Cássio, aquelas imagens do início do programa lá da Avenida Cinquentenário, mais uma vez, já que nós falamos da previsão do tempo, né? Você vê aí imagens recuperadas de agora a pouco, né? Imagens feitas no nosso centro da nossa cidade de Itabuna, onde então se mostra aí, né? Hoje Itabuna, o sol predominou, algumas nuvens, em alguns momentos também a chuvinha esteve presente, mas o fato é, né, é que segundo a meteorologia, no final do dia hoje a temperatura vai baixar, né, 18 graus. Você vê imagens do centro da nossa cidade, o trânsito flui de forma normal, né, natural, o trânsito está fluindo por aí, em Itabuna, Bahia, Brasil, hein? Isso mesmo, o trânsito da nossa cidade fluindo de forma natural, né? Tá aí esta informação. Um abraço, viu, Brenda? Amanhã você volta com mais informação pra gente. Olha, nós vamos para o intervalo e já que nós voltamos com mais informações para vocês, não saia daí, eu volto já já. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer
nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né?